Boa tarde, conselheiro. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde. Desculpe o atraso, estou com problemas na internet, estou entrando pelo celular. Assim que melhorar, eu já entro pelo computador aqui para ficar ficar melhor. Bom, peço desculpas pelo atraso, cumprimento os conselheiros Marcelo Spilk, Alexandre Porce, Algir Lorenzon, Lucas Fur, diretor-geral, Carlos Alvim. Vamos dar início à nossa sessão de número 14 de 2025. Peço, em relação ao item 1 da pauta, aprovação das atas, em razão das minhas viagens, que estou na estrada faz 5 semanas, não consegui analisar, né? Nós temos agora as atas 8, 9 e 10. Então, gostaria de excluir este ponto da pauta. Pode ser, conselheiros? De acordo. Ok. De acordo. Vamos dar início à nossa matéria. Aqui não está, acho que a minha imagem está bem? Tá, ou não? Está chegando bem aí? Sim. Tá bem? Tá Sim, boa, tá. né? Tá bem. Então, vamos lá. Item 2.1 da pauta, análise do processo 62.3900.24.6, que trata de homologação dos valores arrecadados pela concessionária BRK Ambiental Uruguaiana com a tarifa de disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário. O relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Conselheiro Lorenzon, o senhor tem a palavra, por favor. Tá com o áudio desligado, Estamos sem conselheiro áudio. Algir. Tá sem áudio. Agora? Agora sim. Agora sim. Perfeito. Então, eu renovo as saudações que eu estava fazendo sem áudio. Agora faço-as com áudio. Iniciando pela presidente, o conselheiro Porce, conselheiro Spilk, conselheiro Lucas, diretor-geral, e a todos que estão participando desta sessão. E eu vou de imediato, então, eminente presidente, senhores conselheiros, fazer a leitura do meu trabalho, que se refere ao processo 62/3900/24, dígito 6. Homologação dos valores arrecadados pela BRK Ambiental Uruguaiana com a tarifa de disponibilidade do Sistema de Esgotamento Sanitário 2023. Tem como revisor o eminente conselheiro Alexandre Alves Porce. Eu vejo também que está na tela o senhor Ícaro Melo, que pelo que eu sei, ainda se estou lembrando, é representante da BRK. Sim, Ícaro? Bem, de qualquer forma, vou então agora, de imediato, fazer a leitura do relatório, dizendo que o processo foi inaugurado pela Diretoria-Geral para homologação dos valores arrecadados pela BRK Ambiental Uruguaiana com a tarifa de disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário. Através da informação DT número 14/2024, foi apresentado um quadro com a discriminação mensal dos valores arrecadados pela BRK Ambiental Uruguaiana com a tarifa de disponibilidade no período de janeiro a novembro de 2023, com base no que foi informado pela empresa e nos apresentados pela concessionária. Todavia, em função do disposto na Resolução Normativa 39 de 2018, em seu parágrafo 4º do artigo 16, foi recomendado aguardar o próximo relatório semestral para fazer essa homologação referente ao período de janeiro a dezembro de 2023. Diz esse parágrafo 4º do artigo 16, o poder concedente e a concessionária submeterão anualmente a AGERGS para homologação a destinação específica para os usuários de eventual saldo excedente. Através da informação DT 76/2024, a diretoria apresenta a discriminação mensal
dos valores arrecadados pela BRK Ambiental Uruguaiana com a tarifa de disponibilidade, período de janeiro de 2023 a dezembro daquele ano, observando que, aspas, a discriminação mensal dos valores arrecadados pela BRK Ambiental Uruguaiana com a tarifa de disponibilidade, período de dezembro de 2023 a maio de 2024, consoante informado pela empresa nos ofícios 143/2024 e 225/2024, que esta diretoria de tarifas já havia analisado nas informações DT 97/2023 e número 14/2024, os relatórios referentes ao período de janeiro a novembro de 2023, sendo o total arrecadado no exercício daquele ano, 2023, a ser destinado à conexão dos imóveis dos usuários enquadrados na categoria residencial social, em observância ao parágrafo 4º do artigo 16 da Resolução Normativa 39/2018, para fins de homologação. Destacou que na Resolução Normativa 39 de 2018 não há previsão de correção dos valores para homologação. No entanto, a atualização tem como princípio basilar a razoabilidade, visto que busca somente corrigir a perda de valor do dinheiro causada pelo decurso do tempo. Por fim, recomendou que fosse homologado o valor total de R$ 273.250, referente ao período de janeiro a dezembro de 2023, a ser destinado à conexão dos imóveis dos usuários enquadrados na categoria residencial social, em observância ao parágrafo 4º do artigo 16 da já nominada Resolução 39/2018. Por meio do encaminhamento 1755/2024, a Diretoria Geral encaminha o expediente para apreciação deste Conselho Superior. É este o relatório, eminente presidente. Posso prosseguir? Obrigada, conselheiro. Não, nós temos a pedido de sustentação oral da BRK Ambiental e dos usuários. Então, vamos pela ordem, 10 minutos para a BRK Ambiental Uruguaiana, e neste momento eu já cumprimento o diretor Ícaro. Parece que vai haver a divisão, pelo que eu fui informada, a divisão do tempo. Isto, diretor? Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheiros. A princípio, só eu vou fazer a sustentação oral, mas era no outro tema. Neste não? Neste não, porque é basicamente a homologação dos valores, Sim. né? Então, Ok. Deixa eu perguntar aqui para a ADECOM, Associação dos Usuários de Uruguaiana, dos Consumidores em Uruguaiana. Doutor João Carlos vai fazer neste também? Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhor conselheiro. Boa tarde, senhor Ícaro. Eu vou me manifestar muito rapidamente. Em razão de não ter acesso aos dados, então eu não posso fazer muito juízo de valor, visto que eu fui comunicado na sexta-feira, pedi acesso externo ao processo, mas não recebi nada até agora. Então fica muito difícil de se manifestar quanto ao relatório. Então, seria só para fazer essa colocação rápida aí. E no próximo, farei algumas colocações melhores. Obrigado, Bárbara. Obrigada, nós vamos ver isto com a assessoria, ver o que aconteceu. E diante da inexistência de mais manifestações, passo de novo a palavra para o conselheiro Lorenzon, para prosseguir na sua fundamentação, conselheiro. Obrigado. Prossigo, então, examinando a fundamentação. Através de convênio específico firmado com a Agergs, o município de Uruguaiana delegou a regulação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário, competindo à agência exercer suas atribuições, conforme o contrato de concessão elaborado pelo município de Uruguaiana. O contrato de concessão 160/2011, firmado em 26 de maio de 2011, entre o município de Uruguaiana
e a concessionária Foz de Uruguaiana S.A., a atual BRK Ambiental Uruguaiana S.A., disciplina a forma de prestação de serviços concedidos, especificando direitos e obrigações das partes ao longo da vigência da concessão. A Resolução Normativa 39/2018, emitida pelo Conselho Superior, estabelece incentivos aos usuários para a conexão dos imóveis ao sistema de esgotamento sanitário operado pela concessionária BRK Ambiental no município de Uruguaiana e disciplina a cobrança pela disponibilidade do referido sistema, caso não seja realizada a conexão nos prazos regulamentares. Dispõe que, artigo 13º, a disponibilidade da rede de esgotamento será cobrada na primeira fatura, emitida após o vencimento dos prazos previstos nesta resolução, e perdurará até que o usuário realize a ligação do imóvel à rede pública de esgotamento. Quanto à destinação dos valores cobrados, estabelece, artigo 15º, os valores arrecadados pela concessionária referentes à tarifa de disponibilidade pela não ligação ao sistema de esgotamento sanitário serão contabilizados em rubricas contábeis específicas, devidamente identificadas para a fiscalização do poder concedente e da AGERGS. O artigo 16º, o valor correspondente a 50% da arrecadação contabilizada nas rubricas referidas no artigo 15º será utilizado para a amortização de eventual desequilíbrio gerado, conforme previsto no artigo 18º, em função dos incentivos efetivamente concedidos, previstos nos artigos 10 e 11, realizando-se nas revisões ordinárias quinquenais, observando-se o disposto nesse artigo. Parágrafo 1º do artigo 16º. Caso o valor previsto no caput deste artigo seja superior ao contabilizado pelo incentivo à conexão previsto nos artigos 10 e 11, o montante excedente deverá ser utilizado em benefício dos usuários da categoria residencial social, enquadrados na situação de, aspas, não conectados à rede de esgoto, fecho aspas, mediante ações relacionadas à viabilização da conexão da ligação dos imóveis desses usuários. E ainda, no 16º, no artigo 16º, parágrafo 2º, persistindo saldo positivo da diferença entre o valor arrecadado conforme o caput e o valor utilizado nos termos do parágrafo 1º deste artigo, esse saldo será destinado à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, visando a modicidade tarifária. Tem ainda o parágrafo 3º do artigo 16º. O encontro de contas entre os montantes arrecadados em função da tarifa de disponibilidade pela não adesão e pelos incentivos à conexão, de modo a possibilitar o cumprimento do previsto no parágrafo 1º, deverá ser realizado anualmente, a partir de 1 ano após a vigência desta resolução. Lendo ainda o parágrafo 4º daquele artigo 16º, o poder concedente e a concessionária submeterão anualmente a AGERGS para a homologação destinação específica para os usuários de eventual saldo excedente. E tem o parágrafo 5º deste mesmo artigo 16º. A concessionária deverá apresentar ao poder concedente e à AGERGS relatórios semestrais, entregues nos meses de junho e dezembro, com informações mínimas sobre o número de imóveis não conectados, número de imóveis conectados no período, o valor dos incentivos financeiros concedidos e o valor da arrecadação decorrente da cobrança da tarifa de disponibilidade. E o artigo 17º diz que o valor remanescente da arrecadação previsto no artigo 15º constituirá receita ordinária da concessionária. E o 18º artigo, os relatórios de que trata o parágrafo 5º do artigo 16º serão avaliados pelo poder concedente e pela AGERGS, no âmbito das revisões ordinárias quinquenais, para verificação do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Quanto à matéria, cabe mencionar ainda
o disposto no artigo 45 da Lei Federal 11.445 de 2007, o qual determina que toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis. Estão, aspas, sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do uso desse serviço. Fecha aspas. Ainda o parágrafo 5º do referido artigo dispõe que o pagamento de taxa ou de tarifa, na forma prevista no caput deste artigo, não isenta o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário. E o descumprimento dessa obrigação sujeita o usuário ao pagamento de multa e demais sanções previstas na legislação, ressalvados os casos de reuso e de captação de água de chuva, nos termos do regulamento. Nesse sentido, reforça-se que o objetivo a ser buscado é a conexão de todos os domicílios à rede de esgotamento sanitário disponibilizada. Portanto, espera-se que o montante arrecadado pela prestadora do serviço com a tarifa de disponibilidade seja cada vez menor, significando um número cada vez maior de usuários efetivamente atendidos pelo sistema. Conforme as informações DT 14 e 76, ambas de 2024, às quais me reporto, os valores arrecadados pela concessionária a título de tarifa de disponibilidade resultam superiores ao contabilizado pelo incentivo à conexão. O montante excedente deve ser utilizado em benefício dos usuários da categoria residencial social não conectados à rede de esgoto. Entendo ainda ser apropriada a sugestão de atualização dos valores arrecadados para recompor o poder de compra associado ao uso dos recursos decorrentes da arrecadação efetuada com a tarifa em tela. Por fim, ressaltamos a necessidade de fiscalização da utilização dos recursos arrecadados a título de disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário, tanto nas questões físicas de quantidade de ligações realizadas, quanto na correta contabilização dos valores efetivamente utilizados. Essa é a fundamentação. E agora posso passar diretamente à leitura do voto, eminente presidente? Pode, conselheiro. Então, faço agora do voto homologar o valor de R$ 273.250 a ser destinado pela concessionária BRK Ambiental Uruguaiana S.A. para a conexão dos imóveis dos usuários enquadrados na categoria residencial social à rede coletora de esgoto, referente à arrecadação dos períodos de janeiro a dezembro de 2023. Segundo, determinar a área técnica da AGENS a fiscalização dos valores aplicados. Este é o meu voto, senhora presidente e senhores conselheiros. Obrigada, conselheiro Lorenzon. Passo a palavra para o conselheiro Alexandre Alves Porce para a revisão do processo. Obrigado, presidente. Da revisão, em conformidade com o disposto no regimento interno da GERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Ok, obrigada. Conselheiros, alguma observação, questionamento? Podemos passar para a votação? Ok, eu acompanho integralmente o voto do conselheiro Lorenzon. Conselheiro Marcelo? Também, presidente, acompanho integralmente o voto do eminente conselheiro relator, Algir Lorenzon. Obrigada, conselheiro Lucas. Da mesma forma, presidente, também acompanho o voto do conselheiro Lorenzon. Ok, obrigada. Então, por unanimidade, o Conselho Superior homologa o valor de R$ 273.250 para destinação para a conexão dos imóveis dos usuários enquadrados na categoria residencial social à rede coletora de esgoto.
Valor este que se refere à arrecadação de 2023. Feito isto, vamos para o próximo processo da pauta, que é o 2117-3900-14-6, que trata da aplicação dos valores arrecadados com a tarifa de disponibilidade pela concessionária BRK Ambiental Uruguaiana. Também temos como relator o conselheiro Algir Lorenzon e revisor o conselheiro Alexandre Alves Porce. Hoje estão em dobradinha nos dois processos. Conselheiro Lorenzon, por favor. Obrigado. Tanto em dobradinha que até almoçamos juntos, senhora presidente. Aliás, os 4 conselheiros que estavam na GES hoje, conselheiro Porce, conselheiro Lorenzon, conselheiro Spilk, conselheiro Lucas, todos nós almoçamos, inclusive, com a nossa assessoria. Olha, coisa boa. Vossa Excelência não participou. Hoje mas, não pude estar presente. Mas está sempre convidada. Sim, sempre é nossa convidada. Cada um paga o seu. Sem dúvida. Vamos lá, conselheiro Lorenzon. Aliás, todos estão convidados, cada um pagando o seu. Bem, então, dito isto tudo, eu mais uma vez saúdo a todos os conselheiros, a todos que estão participando desta sessão, e especialmente o eminente conselheiro revisor, Alexandre Alves Porce, e faço agora a leitura do relatório. Em 31 de julho de 2018, o Conselho Superior da AGERGS emitiu a Resolução Normativa 39/2018, que estabeleceu incentivos aos usuários para a conexão dos imóveis ao sistema de esgotamento sanitário operado pela concessionária BRK Ambiental no município de Uruguaiana, e disciplinou a cobrança pela disponibilidade do referido sistema, caso não seja realizada a ligação dos imóveis nos prazos regulamentares. No artigo 16º, está prevista a essência de como os valores cobrados serão destinados. Diz o artigo 16º, o valor correspondente a 50% da arrecadação contabilizada nas rubricas referidas no artigo 15º será utilizado para amortização de eventual desequilíbrio gerado, conforme previsto no artigo 18, em função dos incentivos efetivamente concedidos, previstos nos artigos 10 e 11, realizando-se nas revisões ordinárias quinquenais, observando-se o disposto nesse artigo. E o parágrafo 1º deste artigo 16º diz que, caso o valor previsto no caput desse artigo seja superior ao contabilizado pelo incentivo à conexão previsto nos artigos 10 e 11, o montante excedente deverá ser utilizado em benefício dos usuários da categoria residencial social, enquadrados na situação de não conectados à rede de esgoto, entre aspas, mediante ações relacionadas à viabilização da conexão da ligação dos imóveis desses usuários. Em 12 de dezembro de 2019, a Resolução 290/2019 homologou o valor de R$ 86.401,28, referente ao período compreendido entre dezembro de 2018 a julho de 2019, para a aplicação aos usuários da categoria residencial social, enquadrados na situação de não conectados à rede de esgoto, entre aspas. Em 18 de maio de 2021, a Resolução 336 de 2021 homologou a destinação do valor de até R$ 310.733 a ser investido pela BRK Ambiental Uruguaiana em moradias cadastradas como residencial social, entre aspas, e sem conexão com a rede coletora de esgoto tratado, e determinou a área técnica da AGERGS a fiscalização dos valores aplicados. Em cumprimento à Resolução Homologatória 336 de 2021, a Diretoria de Qualidade realizou fiscalização comercial, conforme se vê no processo 00103239000/21, dígito 3, da BRK Ambiental Uruguaiana, no período de 19 a 21 de outubro de 2021, na sede da empresa,
e de 22/10/2021 a 31/12 daquele ano, de forma remota, referente aos procedimentos comerciais da concessionária e à aplicação dos recursos arrecadados em razão da Resolução Normativa 39/2018. Como resultado, foram emitidos relatório de fiscalização número 19/2021, termo de notificação número 01/2022, ambos da Diretoria de Qualidade, e auto de infração número 1/2022, com penalidade de advertência por descumprimento do disposto no parágrafo 1º do artigo 16 da Resolução Normativa 39/2018. A Diretoria de Tarifas encaminhou o ofício 32/2021, requerendo informações a respeito da aplicação dos valores homologados. Em resposta, no ofício BRK 422/2021, a empresa explicitou o funcionamento do programa de interligações e comunicou que os recursos arrecadados no âmbito da Resolução 39/2018 se encontravam devidamente segregados em conta específica e livre de embaraços para utilização e benefício dos usuários enquadrados na categoria residencial social. Relatou ainda que o programa de interligação já havia sido iniciado e estava em fase de levantamento dos insumos necessários para a interligação da rede interna para 14 residências e que a pandemia do coronavírus prejudicou a efetiva aplicação dos recursos na conexão das economias de categoria residencial social, tendo em vista que impôs limitações, como o isolamento social. Na informação 17/2023, a Diretoria de Tarifas reiterou a recomendação à Diretoria Geral, descrita na informação 14/2022, para que fosse solicitado à concessionária, para fins de fiscalização, a identificação das moradias contempladas com benefício social, os respectivos valores disponibilizados para cada uma e documentos correspondentes, além dos anexos 3, que é memória de cálculo para a composição do preço por metro, 4, que é o termo de compromisso, e o 5º, termo de quitação, citados no programa. A Diretoria-Geral desta Casa encaminhou o ofício DG 28/2023, requerendo o envio de informações e documentos para possibilitar a verificação dos valores aplicados no programa de interligações para efetivação da conexão à rede de esgotamento sanitário das moradias cadastradas como residencial social, abrangidos pelo parágrafo 1º do artigo 16 da Resolução 39/2018. Em resposta, a empresa encaminhou o ofício BRK 079/2023, com os seguintes anexos. Anexo 1, relatório do programa de interligações. Anexo 2, memória de cálculo do custo de mão de obra para operacionalização do programa de interligações. E depois, anexo 3, memória de cálculo da composição do custo por metro terra-grama. Anexo 4, memória de cálculo da composição do custo por metro cimento concreto. Anexo 5, memória de cálculo da composição do custo por metro cerâmico outros. E também comunicou que no ano de 2021 o programa de interligações estava em desenvolvimento e que em 2022 ocorreram os primeiros ressarcimentos da mão de obra com base nos custos por metro linear. Outro sim, a empresa informou que para a implementação e operacionalização do programa incorrem custos extraordinários com mão de obra própria, citados no anexo 2, no item 7º da tabela de controle financeiro do anexo 1, e que, caso a agência não se manifestasse em 30 dias, realizaria um saque na conta de disponibilidade, conforme o número que está aqui citado, no montante de R$ 224.933,40, como forma de ressarcimento de seus custos de operacionalização do programa em relação aos 45 clientes que foram conectados por meio do programa até o mês de fevereiro de 2023.
No anexo 1 da correspondência, que é o relatório do Programa de Interligações, a empresa relatou que o programa contempla um rol de ações com o envolvimento de múltiplos profissionais, como engenheiros, topógrafos, analistas, desenhistas, técnicos sociais, entre outros, sendo composto pelas 5 etapas de execução. Estas etapas foram detalhadas na correspondência da concessionária, razão pela qual apresentamos somente suas denominações. Primeira etapa, visita da equipe de responsabilidade social. Segunda etapa, visita da equipe técnica e croquis. Terceira etapa, compra dos materiais e confecção do termo de compromisso. Quarta etapa, entrega dos materiais e assinatura do termo de compromisso. Quinta etapa, verificação de conexão e ressarcimento do valor de mão de obra. A empresa informou ainda que, após um mapeamento dos 80 clientes que atendiam aos requisitos para participarem do programa, as equipes socioambiental e técnica visitaram todas as residências para explanar a respeito do funcionamento do programa e de suas etapas, e para realizar o levantamento das informações de campo, concluindo que, dos 80 clientes de baixa renda, categoria social, mapeados até o momento e atendidos pelo programa Conexão Social, 45 deles passaram por todas as etapas do projeto, desde a sua concepção até fevereiro de 2023. Outros 12 clientes receberam os materiais e estão realizando as adequações, melhor dizendo, as necessárias em seus imóveis no período acima citado. Objetivando dar agilidade ao processo, a empresa adquiriu os materiais necessários para contemplar o restante dos clientes mapeados. A entrega desses insumos foram acontecendo conforme o cronograma organizado para atender a metodologia do projeto e as particularidades de cada imóvel, prestando suporte e orientações técnicas, acompanhando a execução das adequações internas necessárias até a conexão à rede pública de esgotamento sanitário. Posteriormente, no relatório, a empresa apresentou, conforme as etapas já realizadas, registros fotográficos das residências mapeadas com identificação dos seus respectivos CDCs, termos de recebimento e compromisso, pelos materiais entregues pela concessionária, instrumentos de quitação, em que a empresa se compromete a restituir o valor referente à mão de obra orçada, conforme determinado no termo de compromisso. Ainda, comprovante de pagamento do ressarcimento da mão de obra e resposta à pesquisa de satisfação quanto ao serviço prestado. Além desses documentos, a BRK Ambiental Uruguaiana encaminhou uma planilha de controle financeiro, item 7º do anexo 1, relatório do Programa de Interligações, com os valores dos materiais dos 80 CDCs selecionados, ressarcimento da mão de obra e o custo de logística operacional da BRK dos 45 cadastros dos consumidores que passaram por todas as etapas do Programa de Interligações. Em resposta ao ofício BRK 079/2023, foi enviado o ofício de diretoria de tarifas número 1/2023, informando à concessionária que os documentos relativos ao Programa de Interligações estavam sendo analisados pelas diretorias técnicas e que o montante declarado não deveria ser sacado da conta de disponibilidade até deliberação nesse sentido pelo Conselho Superior da AGERGS. Quanto ao questionamento sobre a possibilidade de saque da conta de disponibilidade dos valores referentes ao custo de operacionalização do programa, a diretoria jurídica se manifestou no encaminhamento DJ número 39/2023 da seguinte forma, : disse a DJ. Assim, verifica-se que dos valores arrecadados pela concessionária, referentes à tarifa de disponibilidade pela não ligação ao sistema de esgotamento sanitário, as destinações possíveis são : Primeiro, o valor
correspondente a 50% da arrecadação contabilizada nas rubricas referidas no artigo 15º, será utilizado para amortização de eventual desequilíbrio gerado, conforme previsto no artigo 18º, em função dos incentivos efetivamente concedidos, previsto nos artigos 10º e 11º, realizando-se nas revisões ordinárias quinquenais, observando-se o disposto neste artigo, que é o artigo 16º, caput da Resolução 39 de 2018. E, ainda, segundo, persistindo o saldo positivo da diferença entre o valor arrecadado, conforme o caput, e o valor utilizado nos termos do parágrafo 1º deste artigo, esse saldo será destinado à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, visando a modicidade tarifária, que é previsto no parágrafo 2º do artigo 16, caput da Resolução 39 de 2018. E aí, no terceiro item, o valor remanescente da arrecadação previsto no artigo 15º constituirá receita ordinária da concessionária, conforme prevê o artigo 17º da Resolução 39 de 2018. Portanto, na verificação do equilíbrio econômico-financeiro da concessão, os setores competentes da AGERGS do poder concedente deverão apurar as hipóteses previstas na Resolução Normativa 39 de 2018 da AGERGS para destinação dos saldos dos valores arrecadados pela concessionária referentes à tarifa de disponibilidade pela não ligação ao sistema de esgotamento sanitário, não sendo possíveis outras hipóteses de destinação que não as constantes na Resolução Normativa em comento. Verificamos também que não foi dado ciência ao poder concedente do pedido da concessionária contido no ofício BRK 079/2023 e, conforme consta no artigo 18 da Resolução 39 de 2018 da AGERGS, aspas, os relatórios de que trata o parágrafo 5º do artigo 16º serão avaliados pelo poder concedente e pela AGERGS, no âmbito das revisões ordinárias quinquenais para verificação do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Fecho aspas. Isto posto, opinamos para que seja o poder concedente oficiado para ter ciência e se manifestar quanto ao pedido da concessionária, bem como seja a concessionária oficiada a abster-se de sacar os valores da conta de disponibilidade enquanto não analisado o cumprimento da Resolução 39 de 2018 pela AGERGS e pelo poder concedente, devendo o processo continuar sob análise das diretorias responsáveis pelas revisões contratuais. São as considerações da diretoria geral, da diretoria jurídica neste comento, ou neste momento. Também a diretoria jurídica, através da informação 211/2023, DJ, além de reiterar os termos do encaminhamento número 39/2023, concluiu, 2 pontos. Por todo o exposto, no que concerne às competências da diretoria jurídica, não verificou obstrução legal ao pedido da concessionária contido no ofício BRK 079/2023, desde que as análises técnicas feitas pelas diretorias de qualidade e de tarifas se manifestassem no mesmo sentido, das matérias que fossem de suas competências em relação ao pedido. A Prefeitura Municipal de Uruguaiana, através do ofício 295/2023, da Comissão Municipal de Fiscalização, assim se manifestou. Esta comissão, de forma extemporânea, após a análise da documentação apresentada, vem manifestar-se pela anuência ao pedido solicitado pela concessionária, não apresentando nenhum impedimento quanto ao saque desses valores, salvo o melhor juízo por parte da área técnica da AGERGS. Após a análise dos anexos do ofício BRK 079/2023, a diretoria de tarifas requereu, por meio do ofício DT 2/2023, as seguintes informações complementares. A. Quanto à planilha de controle financeiro, item 7º do anexo 1,
do relatório do Programa de Interligações, o envio das memórias de cálculo dos valores dos materiais adquiridos para entrega aos 80 imóveis residenciais sociais e dos valores ressarcidos pela concessionária, ambos com discriminação por CDC. P. Razão contábil da conta de disponibilidade. E C. Esclarecimentos a respeito da quantidade total de usuários enquadrados na categoria residencial social sem rede de esgotamento. Sem rede de esgotamento sanitário disponível. Total de usuários residencial social com rede disponível, conectados e não conectados, tendo em vista os quantitativos informados no ofício BRK 422 de 2021. Foram ainda realizadas 2 reuniões de esclarecimentos entre a área técnica da AGERGS e a concessionária. Após a primeira reunião, foram encaminhados mais documentos por parte da concessionária. O ofício BRK 142/2023, contendo os 2 anexos a seguir. No anexo 1, memórias de cálculo da mão de obra ressarcida aos 45 CDCs. 2, notas fiscais dos materiais comprados para a implementação do programa de interligações. E 3, relação de materiais por CDC. No anexo 2, o razão da conta de disponibilidade. Posteriormente, foi marcada uma segunda reunião para esclarecer os pontos 1 a 5 abaixo. O 1. A empresa foi informada pela diretoria de tarifas de que houve equívoco quanto ao envio do documento denominado como razão da conta de disponibilidade, do anexo 2, uma vez que o arquivo em PDF não continha as informações que compõem razão contábil, como o nome e código da conta contábil, data de cada lançamento, histórico com a descrição dos lançamentos, contas de contrapartida, valores dos lançamentos, saldo da conta contábil, indicação de natureza do saldo, impossibilitando a análise deste item. 2. Foi solicitado esclarecimentos sobre os quantitativos de usuários conectados com os recursos da tarifa de disponibilidade, visto que, no anexo 1, relatório Programa de Interligações, do ofício BRK 79/2023, a concessionária afirma que já foram conectados 45 usuários até o mês de fevereiro do corrente ano, em contraposição ao texto do ofício BRK 142/2023, que cita somente 29 usuários conectados com os recursos do programa. 3. Foi solicitado esclarecimento sobre a quantidade de horas para uso de veículo leve por CDC, informada na memória de cálculo referente à logística operacional. 4. A BRK foi questionada quanto à existência de uma pequena divergência maior em alguns materiais adquiridos nas notas fiscais em relação de materiais por CDC. E 5º, tendo em vista o equívoco no envio do razão contábil citado, foram requeridos para análise os saldos da conta de disponibilidade ao final de dezembro de cada exercício, desde 2019 até 2022 e em fevereiro de 2023. Quanto ao item 1, a empresa informou que remeteu um extrato da conta de disponibilidade e que iria encaminhar os saldos da conta ao final de dezembro de cada exercício, desde 2019 até 2022 e em fevereiro de 2023, conforme solicitado no item 5. A respeito do quantitativo de usuários, item 2, a BRK ficou de verificar e enviar por ofício os números exatos com o total de clientes com e sem rede disponível, conectados e não conectados, com e sem o programa de interligações. Sobre a memória de cálculo referente à mão de obra da BRK, informou que as 32 horas do veículo leve servem para deslocamento de todas as equipes necessárias à implementação do programa de interligações e que as equipes realizam mais de uma visita para cada usuário. Já quanto ao item 4, foi explicado que há uma compra um pouco maior
para caso de dano, necessidade ou reposição de algum material, e que o saldo de materiais obtido vem sendo utilizados para a realização das novas conexões pelo programa. Após a reunião, foi remetido para análise das diretorias ofício BRK 175/2023 e o anexo explicitando os pontos 1 a 5 já citados e informando os saldos da conta de disponibilidade ao final de cada exercício, desde 2019 até 2022 e em fevereiro de 2023. Em agosto de 2023, a concessionária encaminhou o ofício 260/2023 e o anexo 1, contendo o relatório do programa de interligações, com registros fotográficos, termos de recebimento e compromisso, instrumentos de quitação, comprovantes de pagamento do ressarcimento e pesquisa de satisfação, abrangendo o período de março a julho de 2023, e comunicando que foram conectados mais 38 clientes, sendo o custo de materiais de R$ 21.669,06, R$ 144.733,57 referentes à mão de obra para a interligação ao sistema de esgotamento sanitário e R$ 189.943,76 para operacionalização e execução do programa de interligações, totalizando R$ 356.346,39 para esses 38 clientes. A empresa declarou que 83 clientes já concluíram todas as fases do programa até o mês de julho de 2023, sendo o custo total de R$ 798.848,52. De posse de todos estes dados, foi emitida a informação conjunta da Diretoria de Qualidade, da Diretoria de Tarifa, número 1/2024. Assim, eminente presidente, eu estou concluindo o relatório do referido processo. Ok, conselheiro, vamos passar, então, a sustentação oral da concessionária e, na sequência, da Associação de Defesa do Consumidor. Então, vamos abrir aqui o tempo de 10 minutos para o diretor Ícaro. Por favor, diretor. Boa tarde a todos, novamente. O eminente conselheiro Lorenzon aí, acho que colocou bem a sequência do que aconteceu, né, na etapa. Eu queria só complementar o fato de que esse programa, ele é um programa que a gente teve um trabalho muito grande no desenvolvimento, porque foi um programa que inexistente dentro do setor, né? Então, a empresa conseguiu avançar e elaborar um programa, chegou a submeter a agência para avaliação, e desde então a agência até se colocou que não caberia a ela a indicar os detalhes ou avaliar os detalhes da implantação desse programa, né? Isso lá em 2021 ainda, quando, passada a pandemia, a gente começou a fazer o detalhamento de todo esse programa. De lá para cá, o programa avançou com a conexão de todos os clientes possíveis dentro da base, e aqui eu queria fazer um ressalto que a base de clientes da categoria social, assim como a base de clientes de uma forma geral, ela é muito dinâmica, né? Então, à medida que a gente avança, tem renovação de muitos processos, tem atualização da base cadastral, então cada dia que se passa é uma fotografia diferente. Entretanto, o quantitativo de clientes que se enquadra nessa categoria, a empresa avançou bastante com a questão da conexão, né? O relator ainda indicou nas nossas trocas de ofícios
sobre as etapas que foram designadas para execução desse programa, né? Como eu falei, é um programa que é inédito. O desenvolvimento desse programa fez com que a BRK ganhasse prêmios dentro da empresa, inclusive fora da empresa, porque realmente é baseado na resolução da agência, que é algo diferenciado, e a aplicação que a gente conseguiu dar baseada nessa resolução assim, é único, né, nacionalmente falando. Então, o desenvolvimento das etapas do programa, e aqui embasa um pouco a nossa solicitação que foi feita do ressarcimento, ele indica, ele demanda um esforço grande para a execução desse programa. Então, dessas 5 etapas que o conselheiro listou, praticamente todas elas, a empresa faz uma visita ao cliente, porque esse cliente, ele está na categoria residencial social, então primeiro precisa ter uma aproximação, demonstrando, muitos deles têm desconfiança do programa, não acreditam, acham que pode ser alguma enganação e tudo mais, né? Respeitando o limite de atuação da concessionária, o programa foi feito para que a parte interna, que é responsabilidade do cliente, a empresa conseguisse respeitar o limite de atuação, ou seja, não entrar dentro da casa do cliente, mas mesmo assim conseguisse financiar, dando todo o subsídio para esse cliente que não tem condição de executar a obra, de assim o fazer a conexão. Então, o pensamento do programa, ele abrangeu todo esse caminho, né, que é para dar essa aproximação ao cliente, ou seja, a equipe do social faz a visita e demonstra o programa, fica lá às vezes 2, 3 horas explicando como é que isso acontece, até ganhar a confiança do cliente no sentido de que aquele programa ele é real, né? A partir disso vai uma segunda etapa, onde vai uma nova equipe da empresa, já com topografia, engenheiro, técnico, para poder fazer a avaliação, medição de altura, conexão, qual a distância, tudo baseado no programa para que se consiga efetivamente avançar com a conexão. Depois passa-se as etapas de compra de material, a guarda desse material, gestão, faz uma nova visita ao cliente, mobiliza caminhão, vai lá, entrega todos os materiais para que o cliente tenha condição de fazer a conexão, sem que tenha que despender de nenhum custo para que essa conexão aconteça. Depois a gente volta lá de novo no cliente para ver o andamento. Muitos deles, às vezes, perdem material, não executam a ligação e a gente tem que ficar praticamente sustentando o cliente para que essa conexão aconteça. Faz o termo de responsabilidade, onde ele se compromete a questão da execução, né? E aí, com esse termo, ele avança com a conexão e, por fim, na quinta etapa, e às vezes com etapas intermediárias que nem são listadas, a empresa vai lá, atesta a ligação e efetivamente faz o ressarcimento da mão de obra. Então, todas essas etapas que nós listamos, elas são custos diretos da aplicação do programa. Elas são custos que são aplicados à conexão do cliente, além dos materiais adquiridos e o ressarcimento da mão de obra. Então, o programa ele abrange essas três macroetapas, que seria o avanço da concessionária, a compra dos materiais e o ressarcimento do cliente. Então, é uma aplicação direta do recurso da concessionária para que aquela conexão ocorra, né? Por isso, o pedido de ressarcimento. Então, o conselheiro listou bem que o nosso primeiro pedido de ressarcimento aconteceu em março de 23, ou seja, a gente já tinha avançado aí cerca de 45 conexões. Na sequência, em novembro, a gente fez uma nova solicitação, novembro de 23, e depois em novembro de 24, mais uma solicitação para que a gente conseguisse acessar o recurso da conta de disponibilidade para ressarcir aquela aplicação direta dos recursos que a concessionária colocou no programa. Então, o embasamento da nossa sustentação aqui, ele é para demonstrar que
para a execução de todo esse programa, a empresa ela colocou recurso direto dentro dessa, ela aplicou recursos diretos, né, dentro do programa. Por isso, o pedido de ressarcimento custa bastante fazer essa interlocução, topografia, engenharia, visita de campo, e por isso a solicitação de ressarcimento desse recurso gasto pela empresa. Eu queria também só ressaltar rapidamente alguns pontos que nós estamos solicitando esse ressarcimento desde 2023, né? Sabidamente, a empresa está em desequilíbrio em função do parcelamento do IGPM desde 2021. Ainda que tenha ressalva sobre essa discussão, isso é materializado o parcelamento do IGPM. Ou seja, a empresa está subsidiando de caixa própria a execução do programa e está solicitando o ressarcimento pela aplicação desses custos diretos. Então, essa é a nossa argumentação. A empresa está aplicando diretamente mão de obra e recurso para conseguir fazer a conexão do cliente, podendo ter acesso a esse ressarcimento pela conta. Então, a solicitação e a demonstração de todos os relatórios e reuniões que foram feitas é para explicar e deixar muito claro para a agência como foi feito todo o desenvolvimento do programa e toda a documentação necessária para suportar a execução dos clientes de conexão de baixa renda, né, de tarifa social. E aqui a ressalva de que o reforço, né, da solicitação do ressarcimento integral, por ser uma aplicação direta, e ainda assim nós estamos dentro de um contexto de desequilíbrio. Então, a demonstração de toda a efetividade do recurso gasto foi feito através desses documentos e reuniões explicativas. E acho que, para fechar, a gente se coloca à disposição aqui de qualquer esclarecimento adicional pelo programa, que realmente é um programa diferenciado que foi aplicado baseado na resolução, e ele é, sim, uma referência nacional, tanto que esse programa está sendo expandido para outras unidades da BRK, com o desenvolvimento de outras agências reguladoras na homologação de resoluções, que seja possível a aplicação desse recurso para a conexão dos clientes da tarifa social. Eu acho que é isso, presidente. A minha argumentação aqui é no sentido de solicitar efetivamente o ressarcimento integral desses recursos que foram aplicados na conexão. Ok, obrigada, diretor Ícaro. Vamos passar a palavra ao Dr. João Carlos, da ADECOM. Doutor João Carlos. Não Doutor vejo. João E Carlos. agora, me ouvem? Me ouvem? Sim. Bom, boa tarde, obrigado pela oportunidade. O tema aqui trata a homologação de valores arrecadados pela cobrança por disponibilidade de rede de esgoto. Desde 2018, essa resolução foi implementada. O entendimento dessa entidade, que atua em defesa do direito do consumidor e meio ambiente, nós não concordamos com esse modo de cobrança, já que ocorre há mais de meia década e os resultados são bastante pequenos. Hoje, passado esse tempo, nós temos ainda 2.000 usuários sem conexão à rede de esgoto na cidade de Uruguaiana, incluindo São Marcos e Barragem Sanchuri, mas já estamos há 14 anos da concessão. E mais agora, mais me preocupa com as informações que apenas 45 de 89 usuários, consumidores, estão em processo ligados ou em processo de ligação. Isso depois de 6 anos, arrecadado valores bastante significativos. Tá? Cabe lembrar que esses valores deveriam ser
aplicado diretamente para os consumidores de tarifa social e restando valores para os demais consumidores que não se conectaram. Esse valor é cobrado diretamente a título de esgoto e aí vai para o caixa geral. Não deveria. Não dá para dizer que não houve avanço, mas são muito, muito pequenos. Nós temos um caso aqui, para só citar um exemplo, a Sabesp, a cobrança vai ser dada agora a partir de 13 de julho, será cobrada uma tarifa fixa mínima de R$ 37,96 por mês de imóveis residenciais e R$ 76,60 para comerciais. E, nesse caso, o consumidor terá prazo de 2 meses para se ligar. Se ele ligar nesses 2 meses, ele ganha mais 2 meses de isenção. Mas não é um incentivo de 6 meses, como nós estamos tratando aqui. 6 meses, mais 6 meses, continua a mesma situação de esgoto jogado no meio ambiente. Por outro lado, no caso da Sabesp aqui, os consumidores que consomem mais de 10 metros continuam pagando essa tarifa fixa. Então, para ver a diferenciação, nós temos aqui cliente uruguaiana pagando R$ 2.000 por mês de tarifa por disponibilidade, que não seria tarifa por disponibilidade, mas sim cobrança pela disponibilidade. E aqui vamos fazer uma questão sobre o ressarcimento integral. Essa resolução foi feita em 2018, a concessionária participou ativamente e nada reclamou disso, ela aceitou o serviço. Agora, depois que está implementando o serviço muito lentamente, quer mais ressarcimento, que já não é nem um pouquinho barato, R$ 10.000 na média por cliente para implantar o sistema de esgoto. Então, a gente tem que prestar atenção nisso aí. Juridicamente, dentro da legislação, dentro da resolução, não há como fazer ressarcimento integral. Embora, me parece, se eu bem entendi, que o poder concedente, a prefeitura, deu anuência para que se fosse sacado esse dinheiro aí para ressarcimento. O ressarcimento do material utilizado diretamente, isso deve ter ressarcido. Por outro lado, a concessionária cobra 70% do valor da tarifa de água, do consumo. Se fosse a tarifa integral, com esgoto coletado e tratado, e não está sendo tratado. O poder concedente concorda com isso, a concessionária se beneficia disso, e a GERG homologou a tarifa dessa forma. Como ela está cobrando uma tarifa pelo tratamento de esgoto e não está tratando? Então, essas questões aí são muito sérias. E isso aqui a gente não está, nesse momento, reclamando disso. Na nossa manifestação, já em 2017, na produção da resolução 39, da REN 39, 2018, a gente já se manifestava isso. Eu lembro exatamente da frase que eu pronunciei dentro da Câmara de Vereadores na audiência pública. Esse sistema de resolução não está resolvendo o problema do esgoto do meio ambiente, está resolvendo o problema de caixa da concessionária. Então, a concessionária está ganhando recebendo pelo serviço que não está prestando. Ainda se cobrasse só pelo esgoto coletado, tudo tranquilo, mas está cobrando pelo tratamento que não está fazendo tratamento, não está tendo custo de fazer tratamento. E agora quer cobrar o custo da implantação do esgoto das pessoas de baixa renda, que são mínimo 89, menos de 100 consumidores, usuários, dentro de 6 anos. E aqui não só estou falando da BRK, também a mesma resolução copiada da Corsan, que também são regulados e fiscalizados pela GERG. Então, o nosso ponto é que defender o meio ambiente, defender que o consumidor ligue, mas tem que facilitar a ligação. E estou citando um exemplo da Sabesp, que é uma empresa muito grande também.
ela não cobra valor de disponibilidade para os usuários de tarifa social. E ela vai fazer a ligação gratuita para esses consumidores também. Então, olha a diferenciação. Nós cobramos muito, muito caro, indevidamente, porque, por outro lado, a gente entende que essa resolução ela é ilegal diante da prescrição do previsto no artigo 45, parágrafo 4º, que diz, mais uma vez, o consumidor deverá ligar, mas estar garantido que ele pague um preço mínimo. O que é um preço mínimo de 70%, de R$70? É menos que 70, nós estamos pagando 140. Nós estamos pagando obrigado. Então, isso aí se chama confisco, se chama cobrança para enriquecimento indevido ou pelo menos a cobrança indevida, porque ela não está tendo um resultado positivo. Nós éramos para estar no 2023 com todos os consumidores, usuários de baixa renda, ligados, e a sobra desse valor continuar o programa fazendo com que esses clientes, financiando esses clientes que se ligam. Vai facilitar o cliente, nós não precisamos dar benefícios, estamos incentivando o cliente a não ligar por 6 meses, por mais 6 para esperar a conexão e que nós estamos nos 6 anos aí sem as ligações que deveriam estar sendo feitas já há muito tempo. Ou seja, 2022, dezembro, era o prazo máximo para estar 100% da rede de esgoto ligada, todos os consumidores, universalizados 100%. Não, temos 2.000 consumidores na cidade de Uruguaiana sem conexão do esgoto. Bueno, agradeço a oportunidade e essas minhas manifestações que eu tinha para mostrar. Obrigado. Obrigada, doutor João Carlos. Concluída, então, as sustentações orais das partes e dos usuários, devolvo a palavra ao eminente conselheiro Lorenzon. Por favor, conselheiro. Obrigado, presidente. Eu prestei bastante atenção. Eu normalmente faço as manifestações feitas, tanto na representação da BRK como em representação dos consumidores, e entendo que nesse trabalho que eu reputo de muita importância e de muita qualidade realizado pelas nossas equipes, agora, na leitura da fundamentação, encontraremos resposta a muitos desses questionamentos feitos. Então, vou fazer a leitura da fundamentação. Através de convênio específico firmado com a GERGS, o município de Uruguaiana delegou a regulação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário, competindo à agência exercer suas atribuições, conforme o contrato de concessão elaborado pelo município de Uruguaiana. O contrato de concessão 160 de 2011, firmado em 26 de maio daquele ano, entre o município e a concessionária Foz de Uruguaiana S.A., atual BRK Ambiental Uruguaiana S.A., disciplina a forma de prestação dos serviços concedidos, especificando direitos e obrigações das partes ao longo da vigência da concessão. A Resolução Normativa 39 de 2018, emitida pelo Conselho Superior, estabeleceu incentivos aos usuários para a conexão dos imóveis ao sistema de esgotamento sanitário operado pela concessionária BRK Ambiental no município de Uruguaiana, e seu parágrafo 1º do artigo 16º previu que o montante excedente deveria ser utilizado em benefício dos usuários da categoria residencial social, enquadrados na situação de não conectados à rede de esgoto, entre aspas, mediante ações relacionadas à viabilização da conexão da ligação dos imóveis desses usuários. Já a Resolução Homologatória 336/2021 determinou que a área técnica da AGERGS fiscalizasse os valores aplicados para a conexão dos usuários da categoria residencial social. Assim, fazendo esta fiscalização, a diretoria-geral desta casa solicitou à concessionária BRK Ambiental Uruguaiana, por meio do ofício DG 28/2023, e conforme recomendação consubstanciada na informação da diretoria de tarifas
número 17/2023, o envio de informações e documentos para possibilitar a verificação dos valores aplicados no programa de interligações para a efetivação da conexão à rede de esgotamento sanitário das moradias cadastradas como residencial social, abrangidas pelo parágrafo 1º do artigo 16 daquela resolução 39/2018. Posteriormente, como o objetivo da GERGS era dispor de uma robusta base de dados para a análise dos valores já utilizados pela concessionária, foram solicitadas e apresentadas diversas informações e realizadas reuniões de esclarecimentos, conforme apresentado no relatório deste voto. A metodologia utilizada foi a verificação e confrontação dos documentos e informações enviados, o recálculo dos valores declarados pela concessionária e a verificação no sistema da concessionária dos clientes que participaram do programa de interligações de forma amostral. Cabe referir que, além da complexidade do tema, houve dificuldade para a realização das análises dos valores apresentados pela concessionária. Haja vista que todas as memórias de cálculo e, inclusive, a planilha de controle financeiro foram enviadas em formato PDF, não permitindo rastreio da origem e forma de composição dos valores declarados, havendo a necessidade de fazer-se reiteradas solicitações de complementações de informações. A área técnica entendeu que o custo apresentado para operacionalização do programa por CDC estava muito elevado, sendo ainda necessários esclarecimentos e documentos complementares a respeito da origem dos valores apresentados para a elaboração da composição dos custos. Cabe referir que a concessionária afirmou que do total homologado com a tarifa de disponibilidade pela agência até março de 2023, no montante de R$ 808.240,28, já havia investido até junho de 2023 uma cifra superior no montante de 818 mil milhões, repito, no montante de R$ 818.528,38, considerando a tributação PIS/COFINS, e solicitou o ressarcimento dos valores relativos à logística operacional no total de R$ 323.394,56 e a tributação PIS/COFINS no montante de R$ 111.162,46. Agora, se apresenta neste trabalho, elaborado pelas nossas equipes técnicas, a seguir, apresentamos um resumo dos custos de material, mão de obra e operacionalização do programa, informados pela BRK Ambiental Uruguaiana, após a redução do custo de operacionalização por CDC, conforme está no resumo, custos, programa de interligações. E aqui, então, está em cada um exemplificar, quer dizer, claramente definido, os seus valores, como custo do material, custo da mão de obra intradomiciliar ressarcida, custo da operacionalização e o total. Tudo constante nesse quadro. O custo do material foi de R$ 52.990,61. O custo total, incluindo aí a quantidade de CDCs, no total de 83. Custo de mão de obra intradomiciliar ressarcida, total de R$ 330.980,75. Custo da operacionalização, R$ 323.394,56. O total geral é de R$ 707.448,92. A área técnica analisou o pedido e elaborou no quadro 2 a representatividade do custo de operacionalização dentro do programa de interligações,
onde demonstrou que o custo de operacionalização era bastante relevante dentro do programa de interligações, representando quase metade, pois 46%, do custo total do programa e representando 84% da soma dos custos diretos de material e mão de obra para ligação ao sistema de esgotamento sanitário. Este quadro 2, aqui constante também, neste relatório, esta fundamentação e será neste voto, apresenta a representatividade do custo de operacionalização dentro do programa de interligações, conforme já fiz constar. Isto posto, e considerando que esta agência deve incentivar e assegurar a alocação eficiente dos custos para a operacionalização do programa pela BRK Ambiental Uruguaiana, as diretorias técnicas recomendaram que fosse utilizado como critério, repito, como critério para a definição do custo de operacionalização os parâmetros para taxas de BDI especificados na terceira linha, que é terceiro quartil, da seguinte tabela do Acórdão 2622 de 2013 do Tribunal de Contas da União. O parâmetro é este, Acórdão do TCU, utilizados para análise dos orçamentos de obras públicas. Estes valores médios e dos quartis do BDI por tipo de obras, no quadro 13, que está aqui constando também, ele se refere à construção de edifícios, construção de rodovias e ferrovias, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, obras portuárias, marítimas e fluviais. Aqui está, então, bem claramente definido, na parte da construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas. Eu repito, o acórdão é o 2622/2003 do TCU, Tribunal de Contas da União. Cabe ressaltar que o BDI é um componente orçamentário necessário para a precificação de serviços de construção civil e se refere basicamente às despesas e aos custos indiretos. E aqui faço um parênteses para dizer que este acórdão do TCU foi, assim, amplamente utilizado, e até hoje é, mas amplamente utilizado no período em que, durante todo esse tempo, desde 2013 até o ano em que me aposentei do Tribunal de Contas da União, que foi em 2022, utilizado amplamente na análise dos custos das obras públicas dos municípios do estado do Rio Grande do Sul e naquelas obras do estado do Rio Grande do Sul. Portanto, ele é, assim, qualificadíssimo, esse parâmetro utilizado pelo Tribunal de Contas da União. Assim, aplicando-se os 26,44% ao total de material e mão de obra intradomiciliar ressarcida, temos o total de custo operacional a ser aceita pelo ressarcimento dos custos de operacionalização do programa de interligações à concessionária, que seria, então, total de material mais mão de obra intradomiciliar ressarcida, R$ 383.971,36. E pelo BDI, significa 26,44%, R$ 101.522,03. Dessa forma, a Diretoria de Tarifas e a Diretoria de Qualidade concluíram por recomendar ao Conselho Superior desta Casa que fosse autorizado o saque da conta de disponibilidade no valor de R$ 101.522,03, referente ao custo total aceito para a operacionalização do programa aos 83 clientes já citados, e que fosse homologado o custo unitário de R$ 1.223,16, a ser aceito como custo de operacionalização da mão de obra da BRK Ambiental Uruguaiana por CDC para os próximos clientes beneficiados. E assim sendo, eminente presidente, eminentes conselheiros, senhores participantes, eu vou agora, então, proferir o meu voto dentro daquilo tudo que expus, tanto no relatório como na fundamentação, e eu faço dizendo que, do voto, primeiro,
autorizar o saque da conta de disponibilidade no valor de R$ 101.522,03, referentes ao custo total aceito para a operacionalização do programa aos 83 clientes referidos na fundamentação. Segundo, determinar que o valor de R$ 1.223,16 seja adotado como custo de operacionalização de mão de obra na conta de disponibilidade da BRK Ambiental Uruguaiana por CDC, Cadastro de Consumidores, para os próximos clientes beneficiados. Este é, eminente presidente, senhores conselheiros, o meu voto. Obrigada, conselheiro. Passo a palavra para o conselheiro Porce. Por favor, conselheiro, para a sua revisão. Obrigado, presidente. Antes da leitura, queria cumprimentar o eminente conselheiro Algir pela densidade do voto e também toda a equipe técnica. Lendo, então, sobre a revisão, em conformidade com o disposto no regimento interno da JERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Ok, obrigada. Conselheiros, podemos passar a votação ou alguma observação? Unicamente, Okay, presidente, eu quero fazer uma referência especial no conteúdo desse relatório, dessa fundamentação, e que concluiu no meu voto, ao excelente trabalho técnico realizado pelas nossas equipes. A pesquisa realizada, os trabalhos técnicos, os demonstrativos apresentados, os quadros, todos demonstram o trabalho magnífico que foi realizado. Parabéns a todos. Concordo, faço minhas as suas palavras, é um trabalho bem aprofundado, cumprimentos a toda a equipe técnica. Também acompanho integralmente o voto do conselheiro Lorenzon, conselheiro Marcelo. Também, presidente, acompanho o voto do conselheiro relator Algir Lorenzon. Conselheiro Lucas. Da mesma forma, presidente, acompanho o voto do eminente conselheiro Lorenzon. Ok, obrigada. Por unanimidade, o Conselho Superior acompanhou o voto do conselheiro Algir Lorenzon no processo 2117-3900-14.6. Bem, deixa eu só achar aqui a minha pauta aqui. Vamos passar para o item 3 da nossa pauta, deliberações em procedimento simplificado. Homologação de decisões da Diretoria-Geral a pedidos de reconsideração da Corsã relativos à compensação financeira por desabastecimento aos usuários nos termos do parágrafo 3º do artigo 3º da Resolução Normativa número 37 de 2017. Eu vou pedir, diretor-geral, como a decisão é sua, que leia, que faça a referência ali, só também esclarecendo, se possível, se esta decisão foi por conceder a compensação, por deferir a compensação ou indeferir. Não, presidente, muito boa tarde, conselheiro, demais presentes. Inicialmente, esses processos foram incluídos em pauta ao Conselho Superior, na sessão do Conselho Superior da JERGS, para reanálise, conforme ata da sessão 26/2024, DOC 045-38-39. Reavaliamos todo o processo e verificamos que não há nenhuma correção a ser feita, visto que os procedimentos estão previstos na Resolução 17 de 2017. Considerando todos esses processos, eles foram analisados, então, pela diretoria de qualidade à época e diretoria jurídica, né? Então, a decisão DG 044-1108, referente ao evento ocorrido em Viamão, processo 00-1761-3900-23-0, né? A compensação deve ser feita aos usuários. Então, foi negado o pedido de excludente da Corsã, devendo ser, então, compensado aos usuários. A decisão DG 044-0386, referente ao evento ocorrido no município de Bom Progresso,
processo 00-1699-3900-239. Então, a decisão também é deferir o pedido de excludente de compensação pela Corsã, devendo ser compensado aos usuários esse período. A decisão DG 044-07-47, referente ao evento ocorrido no município de Pinheiro Machado, processo 001083-3900-231, também é no mesmo sentido de manter a decisão tomada anteriormente em deferir o pedido da Corsã, devendo ser realizada a compensação financeira aos usuários. E, por fim, decisão DG 044-0867, referente ao evento ocorrido no município de Pedras Altas, o processo 00-1349-3900-235, também para a manutenção da decisão anterior de deferir o pedido de excludente da Corsã, devendo ser realizada a compensação financeira aos usuários. Resumidamente, então, conselheiros, presidente, todos eles pela compensação aos usuários. Devolvo para... Recomendando, então, da direção-geral, homologação por esse Conselho Superior. Presidente. Obrigada, diretor. Bem, eu voto pela homologação. Vamos aos demais conselheiros. Conselheiro Lorenzon. Acompanha integralmente. Conselheiro Porce. Pela homologação. Conselheiro Marcelo. Também voto pela homologação das 4 decisões da DG. Conselheiro Lucas. Mesma forma, presidente, pela homologação. E obrigada. Por unanimidade, o Conselho Superior homologou as decisões relacionadas à compensação financeira aos usuários nos municípios de Viamão, Bom Progresso, Pinheiro Machado e Pedras Altas, conforme processos referidos na pauta da sessão de hoje. Comunicações. A Diretoria-Geral informa a emissão dos seguintes termos de arquivamento para a concessionária Conságua, relativos às fiscalizações do sistema irrigatório do rio Vacacaí, Arroio das Canas, uma vez que não foram constatadas não conformidades na prestação do serviço. Então, é o termo de arquivamento 450 de 2024 e 479 de 2024, ambos do processo 526-3900-240. A Conságua, então, é a concessionária de irrigação, localizada no município de São Gabriel, e foram feitas 2 fiscalizações no ano de 2024. Diretor-geral, alguma manifestação, observação, ou diretor de saneamento também, saneamento e irrigação, se quiserem fazer alguma observação, fiquem à vontade. Diretor Ricardo. Não, presidente, obrigado. Ok. Bem, o 4.2 nós tiramos da pauta para verificar uma questão processual. Convites, não temos convite neste momento, não sei se a diretoria-geral ou alguns colegas, os conselheiros, têm algum convite. Não? Não, conselheira. Em assuntos gerais, então, eu quero registrar a nossa presença aqui da Gergs e da minha presença e do diretor de saneamento e irrigação em Santa Maria. Nós tivemos na CPI lá da Corsã e também nós tivemos uma reunião bastante positiva da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria em relação à rodovia 287. Em que nós ouvimos os sindicatos, tanto de transporte de cargas como passageiros, a concessionária, o presidente da Câmara, e a concessionária apresentou uma solução, né, ainda que temporária,
para mitigar os problemas de Parecida em relação ao transporte. Então, acho que foi muito, muito positiva a nossa presença. E deixo aberta a palavra aí para os conselheiros, conselheiro Marcelo, conselheiro Lucas, Porce, diretor, algum assunto geral que queira registrar? Conselheiro, só para deixar registrado a participação hoje na Assembleia Legislativa, na Comissão de Serviços Públicos, sobre a 287 também. Fomos eu, o diretor Vinícius, o Ayrton, a Ana, a Carolina e o Vitor pela imprensa. Então, participaram os deputados, vários usuários da região, de Santa Maria, de Itabaí, o secretário Diego, a concessionária, obviamente. Então, foi uma reunião bem, digamos assim, pesada, por função das reclamações dos usuários, do Parecida, da Ponte do Exército, e mais ao final também foi uma bela explicação, até da própria SERG, pelo Diego, das condutas pelo governo, das tomadas de decisão que estão sendo tomadas. Então, ao cabo, me pareceu muito profícua, com alguns encaminhamentos importantes, até por parte do governo do Estado, para a resolução da ponte, dos projetos. Sim, eu acompanhei aqui todo o tempo, também tive essa impressão que foi bastante positiva, tanto a nossa presença, cumprimento a sua manifestação, a do diretor Ayrton. Acho que é sempre importante a Gergs estar presente, prestar os esclarecimentos, ouvir, é importante ouvir, né, as questões que são trazidas, tanto dos deputados, dos vereadores. Então, a gente tem se desdobrado para estar presente nesses eventos. Também quero deixar registrada a presença hoje em campo, em fiscalização de diversos serviços, né, diretor? Fiscalização do transporte hidroviário, fiscalização da concessão rodoviária da Rota de Santa Maria. Pode me complementar, mais alguma? A lei da Serra Gaúcha também essa semana, então são as duas rodovias. Estamos também, além dessa, me lembrei, estamos vendo a geração, estamos fiscalizando a geração de energia também se não me engano, Ceram. Tivemos este ano um incremento nas nossas atribuições fiscalizadoras, no caso, da energia, abrangendo algumas PCHs, e hoje temos uma equipe com 3 engenheiros eletricistas em campo fazendo a fiscalização. Então, em diversos serviços públicos, a Gergs está fazendo a fiscalização. Bem, colegas. Presidente, sim. Presidente, só me permite também registrar que na semana passada, na quinta-feira, se não me engano, dia 9, nós estivemos também presentes numa audiência pública na Assembleia, na Comissão de Serviços também, em que eu e o diretor-geral Carlos participamos da mesa, inclusive, mas nos acompanharam também o conselheiro Lucas, o diretor adjunto de saneamento, né, o substituto Wagner. O assessor Luiz Clipper, e também foi ouvindo, era uma assembleia, uma audiência pública em relação aos serviços prestados pela Corsã, né, muita reclamação em relação à falta de água, e algum atendimento que não tem atendido aí os municípios, né, com muitas manifestações dos deputados, dos prefeitos, vereadores, líderes das regiões. Participaram também a Corsã, com a presidente, mais um diretor, além de várias outras representações, né, com o Ministério Público, Defensoria e etc. Então, também registrar aqui que foi importante, né, ouvir, né, e nós tivemos a oportunidade, né, nas nossas falas, tanto eu quanto o diretor Carlos, de expor como funciona, né, a regulação e a fiscalização do serviço de saneamento pela Gergs. Sim, eu estava em trânsito para Santa Maria, ouvi, também cumprimento a sua participação, a do diretor Carlos. Como eu digo, eu acho que é indispensável a presença da agência sempre,
isto também nos aproxima, né, de quem recebe o serviço que a gente regula, e dos representantes, tanto nas câmaras quanto na Assembleia. Então, cumprimentos à participação. Bem, E colegas, ainda, acho que... presidente, se permite só mais um registro também, que na semana passada ocorreu um evento que a gente não pode deixar de lado aqui, né? Que foi o Salt Summit, né? E aí eu, o conselheiro Lucas, o assessor Guilherme, a assessora Eleonora, estivemos presentes em alguns dias lá também prestigiando as palestras. Realmente é um evento de inovação fantástico e propõe que para as próximas edições a gente busque mais. Dessa vez só conseguimos 4 ingressos aí de última hora, mas nas próximas edições tentar inserir a Gergs também nesse ambiente de inovação, que eu acho que é bastante importante. Realmente muita coisa acontecendo, acho que foi bem interessante. Certo. Também, já passo a palavra, diretor, quero registrar a presença ontem em Viamão do diretor Ricardo e da jornalista Nilska Van Helden para a audiência pública dos serviços prestados pela Corsã. Então, ontem também estivemos em Viamão, e se o diretor quiser se manifestar, fica à vontade. Sim, presidente, boa tarde. Estão ouvindo? Sim, então estamos ouvindo. Bom, em que pese o convite tenha sido para tratar dos serviços prestados pela Corsã, ontem a pauta foi bem diferente, porque o que foi tratado ontem foi a captação de água subterrânea no aquífero localizado no distrito de Águas Claras, em Viamão, para abastecimento de água de Viamão. Certo? Pela Alguns Corsã. vereadores. Pela Corsã. Pela Corsã. Isso. Estavam presentes apenas um vereador em exercício, participaram 2 deputados estaduais, alguns ex-prefeitos, alguns ex-vice-prefeitos, tá? E a pauta ficou em cima só da captação da água para distribuição, para abastecimento humano. E a posição dos presentes lá é que se deveria trabalhar com a captação de água no Lami, em Itapuã. Tá? Inclusive, já tinha alguns investimentos realizados lá pela Corsã na época que era estatal. Tá? Então, assim, foi um tema que, basicamente, de política pública, que a GERG só pode acompanhar, certo? Agora, a minha manifestação foi no sentido de que existe um Plano Municipal de Saneamento Básico de Viamão de 2015, então já está na época de ser renovado. E também dei conhecimento que existe o Plano Regional de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, produzido pela Corsã, que se encontra em consulta pública, certo? Bom, minha manifestação foi, digamos assim, solenemente ignorada nos encaminhamentos, o que me deixa preocupado, porque o planejamento do município é essencial. Então, essa demanda cai bem junto ao planejamento e não houve nenhuma manifestação, nem de solicitar informações, ao contrário do que foi feito, por exemplo, que vão solicitar a Corsã, que apresente os estudos para a captação da água no aquífero lá em Águas Claras. Bom, isso é uma questão de política pública, não cabe a GERGS trabalhar. Outra questão, a única questão relacionada à GERGS foi a qualidade da água. Foi mencionado que a qualidade da água não estava adequada, saiu uma água marrom, as palavras do próprio participante da audiência pública. Eu reforcei que os usuários devem reclamar na Corsã e, não satisfeitos, reclamem à GERGS. Tá? Mas, assim, de certa forma,
estávamos isolados lá, né? Não foram nem a Corsã, nem a SEMA, nem a prefeitura participaram. Então ficou embora o nome de audiência pública ficou assim mais restrito a uma discussão se a EGEA e a Corsã poderia captar água ou deveria captar água, ou deveria ser autorizada a captar água subterrânea para abastecimento de água. Tá? Bom, por fim, só para lembrar, naquele aquífero ali, a Ambev também capta água para a produção de cerveja. Tá? Os presentes lá lembraram que abastecimento humano é atividade prioritária antes da irrigação, antes de produção industrial. Tá? Se considerarmos que a produção de cerveja é questão de abastecimento humano, ok. Senão, me parece que a maior prioridade é abastecimento humano, e aí a EGEA e a Corsã teria prioridade para captar a água no aquífero em detrimento da empresa lá produz cerveja. Né? Mas eu não quis levantar essa questão porque eu acho que ela não seria bem-vinda melhor. e também não era uma questão assim da AGERGS, é uma questão de política pública que nós estamos acompanhando. Mas, então, foi essa a participação, 2 horas de reunião, tá? E foi isso. Tá? Só para deixar registrado aqui, presidente, até para não comprometer o nome da agência, foi tirada uma foto de todos os participantes, tá? E no final, alguém falou, vamos fazer o L. Tá? Então, fique registrado aqui que esse servidor, representando a AGERGS lá, não compactua com esse tipo de manifestação em audiências públicas, que é uma manifestação eminentemente política, que não cabe à AGERGS tomar partido, né, como instituição nessas manifestações. Então, se aparecer alguma foto minha com um grupo lá fazendo o sinal característico aqui, por favor, peço que entendam que não tive nenhuma manifestação nem de apreço nem de desapreço. Apenas não cabe a AGERGS fazer esse tipo de manifestação. Obrigado, presidente. Obrigado, senhores conselheiros e mais colegas. Obrigada, diretor. Cumprimos o nosso papel, né, de estar presente junto nos eventos do município, embora não seja o poder executivo, mas é o poder legislativo. Cumprimos o nosso papel, isso que eu acho que é muito importante, e registrada a ressalva quanto à nossa imparcialidade política, que é muito importante. Bem, mais alguma coisa, conselheiros? Diretor? Só complementando a informação, o diretor aí também passou a ter mais uma fiscalização na rodoviária de Pelotas. Então, também tem essa semana, ótimo. Eles estão em Pelotas fazendo fiscalização na estação rodoviária. Tá, estamos em várias frentes aí. Bem, pessoal, vencida a nossa pauta, feitos os registros das nossas atividades institucionais e fiscalizatórias, damos por encerrada esta sessão, desejando a todos uma feliz Páscoa. Estamos na terça ainda, mas como voltaremos só na outra terça, uma feliz Páscoa, e desde já também desejo um feliz aniversário para o conselheiro Lorenzon, que estará de aniversário no dia 21. Desejo muita saúde, muita alegria aí com os netos, com a família. Muito obrigado. Vamos comemorar em Torres. Estão convidados. Ótimo local para comemorar. Pessoal, colegas, um abraço. Temos a nossa sessão, nossa reunião administrativa na sequência. Obrigada. Um abraço a todos.